Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui em mais um trabalho com o Instituto Mentor e vamos trazer hoje para vocês um tema muito importante para nós, nessa nossa proposição de levar a vocês informações sobre liderança, relacionamentos interpessoais e comunicação e assim oferecer a oportunidade de você ter conhecimento de fundamentos sobre gestão, sobre relacionamentos, em como incrementar o desempenho de uma equipe, de um time, melhorar talvez também as suas conexões em família, em ambientes sociais, enfim, nos propósitos que você tem na conexão com as pessoas com quem você está nesse momento, em qualquer tipo de ambiente. E entender, a partir dos fundamentos que nós vamos trazer aqui, quais as semelhanças, né, que envolvem você e mais essas pessoas para poder otimizar o desempenho desejado nesse grupo seu, seja de trabalho, como falei, ou de algum outro tipo de desempenho. Então vamos lá. Hoje nós queremos trazer exatamente, né, esse tema liderança, que lida, né, com coisas muito interessantes, e a liderança é muito importante entender que ela acontece num determinado contexto, né, numa empresa, numa equipe esportiva, numa comunidade, numa igreja, como eu falei há pouco, onde pessoas se juntam por razões semelhantes, como uma equipe, como um grupo, um time, e nesses grupos uma inteligência maior pode emergir, né, vir à tona, sem nunca diminuir as pessoas que estão ali. Então o importante é ter essa dimensão do desempenho de grupo, de equipe, em que as pessoas podem se desenvolver juntamente ao processo de construção do desempenho dessa equipe. Então aqui nós percebemos o seguinte, que existe uma questão que nós chamamos de central da liderança, como colocamos anteriormente, que é o seguinte, quanto mais os indivíduos usam a sua própria inteligência para si, mais dinâmico fica o grupo. Então, ao mesmo tempo que uma pessoa se desenvolve, ela obviamente se desenvolve em múltiplas dimensões, esse grupo ganha corpo, ele ganha solidez, ele ganha mais movimentos dentro de si para buscar atingir o seu propósito de existência. Então, como que esses desafios, né, ou essas habilidades individuais, juntamente com o sistema, podem caminhar, não é? Dentro do mesmo lugar, dentro do mesmo processo? Então, como é que essas coisas juntas podem provocar e alimentar o sentido de realização dos membros desse time, desse sistema, desse grupo, dessa equipe, ao mesmo tempo, sem que o sistema ele comprometa o propósito para que foi criado? Então, aqui nós percebemos o seguinte, que nós podemos sim desenvolver uma pessoa, um membro do time, ao mesmo tempo em que trabalhamos para atingir um objetivo que seja do grupo, que seja de uma instituição ou de uma equipe, não é? E esse como nós vamos trazer aqui em diversos momentos para vocês. Olha só, as pessoas, né, conseguem sucesso nesse mundo de diversas formas, e algumas mais especialmente elas conseguem mediante a perspectiva de entender, interagirem com as circunstâncias, e se elas não têm essa circunstância favorável, elas criam, não é? Isso é muito importante, por quê? Porque revela, antes de tudo, um projeto interno de desempenho bem-sucedido, não é? Óbvio que muitas pessoas fazem coisas ou recebem coisas da vida de uma forma até de uma forma imprevisível, digamos, mas outras criam essas circunstâncias para si, e essas é que fazem a diferença muitas vezes dentro de um processo bem sucedido de desempenho coletivo. Então veja bem, nós aprendemos sim por imitação, né? Imitamos o pai, a mãe, o avô, a avó, um tio, uma tia, um líder religioso, um líder pedagógico, né? Um professor, não é? Então nós saímos antes de tudo dessa aleatoriedade que são as pessoas que acontecem na nossa vida, para também podermos compor modelos, não é? Eu trago um exemplo aqui do Schmeichel, que foi um goleiro da Dinamarca, né? Interessante porque o filhinho dele acompanhava o pai durante os treinos em muitos jogos, e ele se encantou por aquilo tudo e ele se tornou um grande goleiro também. E hoje ele é o goleiro de uma equipe inglesa e também é o goleiro da seleção nacional do seu país, como foi o seu pai, não é? Mas a jornada, né, que você pode criar para você tem um aspecto, tem uma circunstância interna e externa que também você pode criar.
Antes de tudo, a partir de propósitos internos, através do seu autoconhecimento e também através dos significados que você dá às experiências por que passa na sua vida, não é? E para isso, para entender esses processos, né, de construção de um desempenho bem-sucedido seu e das pessoas com quem você está, com quem você trabalha, é importante que você entenda como as pessoas funcionam. E nós vamos falar de cada um desses itens que estão aqui nesse quadro, sobre recursos internos, sobre essa formação de mapa de realidade, essa formação que envolve o olhar carinhoso para a sua história de vida e muitas coisas mais, não é? E assim, a configuração mental, né, hoje tem uma palavra mágica que fala sobre isso, que é o mindset, é importante que ele seja em torno do que? Da busca da solução. Então, esse desenho que nós muitas vezes vemos em que uma pessoa ela está diante de um problema e ela busca somente causas do problema sem buscar solução, para nós não funciona muito, não é? Porque esse é um processo muito desgastante e muitas vezes gasta-se muita energia na descoberta dos culpados por algo sem pensar no processo de como é que eu faço para chegar onde eu quero, que é a busca de estratégias de solução do problema e, consequentemente, o algo desejado em torno de uma situação problema. Muito bem, para isso nós temos uma tal de inteligência, que é um potencial biopsicológico que todos nós possuímos e que nos ajuda a sair do estado atual, de uma situação problema, a um estado desejado, que é o processo, né, pelo qual nós passamos quando saímos do que nós chamamos dessa zona de conforto, dessa zona adaptada, que é um fenômeno, né, pelo qual nós passamos no aprendizado. Então, quando nós nos adaptamos a uma condição, nós também, puxa vida, gostamos de ficar ali. Só que o crescimento e a evolução significam exatamente o desafio a essa condição de estado adaptado, que provoca uma aparente desorganização, né? Quando eu estou lá diante de um problema, um pneu furado, né? Eu estou diante de puxa vida, eu esqueci de comprar alguma coisa para comer em casa, hoje estou com fome, o que eu faço? Né? Não sei cozinhar direito, e agora, né, a palavrinha que vem às vezes na mente, e agora qual é a solução para isso? Que é a busca da auto-organização do sistema. Obviamente nós estamos falando uma coisa de coisas bem simples, para que didaticamente você consiga alçar, né, essa compreensão de que sim, o processo que muitas vezes é desconfortável, ele vai lançar-nos a essa aparente desorganização para que nós cumpramos a etapa seguinte, que é da auto-organização do sistema. Não é? E assim, confiamos que todos possuímos esses potenciais, essas habilidades e capacidades, que são múltiplas, vamos falar disso em outro momento, para atingir, para resolver, para ter os insights necessários e assim possamos construir as soluções para chegar onde desejamos. Muito bem, um líder, antes de tudo, gente, ele influencia pessoas, né? Ele provoca a constituição de um ambiente nutridor da pessoa, isso é fundamental, né? Uma pessoa precisa ter os seus esforços reconhecidos, uma pessoa precisa ter as suas habilidades e capacidades validadas dentro de um sistema para que ela possa contribuir para construir o estado desejado para aquele sistema, enfim, né? E assim nós temos aqui a ideia, né, de quais habilidades ou capacidades ou quais os pilares de uma liderança bem constituída. Então aqui eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Joseph O'Connor. Ele aponta os seguintes pilares, né, para que uma liderança possa se mostrar, se expressar. E quando muitas vezes falta um pilar desses, né, a liderança fica manca, fica desorganizada, fica desequilibrada. Mas quando todos estão equilibrados e todos potencialmente começam a se mostrar, né, essa liderança ela se otimiza ao longo do tempo. Então, um dos pilares é o conhecimento ou a competência, não é? E nós somos influenciados pelo conhecimento de muitas pessoas até hoje. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de filósofos que na cultura ocidental foram muito importantes, os filósofos gregos, e muito do que a gente tem hoje como resolução de problema, como maneira de pensar, se deve ao Sócrates, ao Platão e ao Aristóteles, né? Filósofos aí conhecidos, que obviamente eu trouxe como exemplos, temos muitos outros, mas que refletem esse poder da influência, né? Eles existiram há milhares de anos atrás e hoje nós temos a expressão dessas pessoas aparecendo nas nossas vidas. Nós temos um outro pilar que é muito importante, que é
a pessoa mostrar-se dentro da posição que ela ocupa, ela expressar-se como uma figura de autoridade. Então vamos lá, os dois somados, conhecimento, competência mais autoridade, reconhecer a posição, se adequar, se mostrar equilibrado dentro daquela posição, não é? Muitas vezes faz dessa pessoa, né, um líder em que as pessoas confiam. Né? Nós temos dois exemplos aqui, José Roberto Guimarães e o Bernardo Rezende, são dois técnicos reconhecidos mundialmente como dos maiores técnicos que o voleibol, que o esporte coletivo já viu. Né? O Zé Roberto tem vários títulos olímpicos, é o único técnico do mundo que tem medalha de ouro no voleibol feminino e no masculino, e o Bernardo Rezende é um multicampeão olímpico. Né? Então são pessoas que já mostraram que conhecem o como desenvolver um processo. E eles também, obviamente, estão dentro dessa faceta do conhecimento e da competência, porque eles conhecem muito bem o que eles fazem. Nós temos aqui um outro pilar, que é a comunicação e os relacionamentos. Aqui eu trouxe uma pessoa muito reconhecida no ambiente, digamos, político, né, que é o Nelson Mandela, foi um grande líder da sua nação, fez a transição lá daquela separação racial, né, o apartheid, e conseguiu unir de uma certa forma o seu país em torno de uma causa em comum, né, melhorando muito a convivência entre as pessoas que estavam ali. Então trabalhou por muito tempo para o bem comum e se sacrificou por muito tempo também para que isso acontecesse. E era uma pessoa que se comunicava muito bem, se conectava a muitas pessoas ao mesmo tempo de uma forma exemplar, não é? E tem dentro da sua história a liderança como algo que fez a diferença para a vida dele, para a vida das pessoas que eram os seus seguidores ou as pessoas que estavam sob a égide da sua liderança. E uma outra pessoa importantíssima para a humanidade, né, que é o Dalai Lama, que pode ser um ícone para nós a respeito de conduta, dos seus exemplos, que também mostra autoridade, né? O Dalai Lama é vivo até hoje, mostra autoridade, ocupa a sua posição, tem conhecimento e competência, obviamente, dentro daquilo em que se mostra como alguém que é importante para várias pessoas, e tem uma habilidade incrível de comunicação, estabelecer bons relacionamentos ou relacionamentos que são consistentes. Muito bem, então vamos ver. Essas pessoas todas aqui juntas, elas são exemplos para nós de liderança. Obviamente alguns têm algumas características mais fortes do que outras, mas nós podemos tomá-los, criar modelos internos do que é bom que eu traga para mim, para a minha vida, e que é importante para essas pessoas, não é? O que fez a diferença para elas e o que pode fazer a diferença para mim nas suas habilidades. Então isso é tomar um modelo como referência, né? É óbvio, aqui se você for olhar para o Nelson Mandela, para os três filósofos, para os técnicos, para o Dalai Lama, você vai falar, tem coisas que eles não fazem bem, sim, porque são humanos, né? Mas nós podemos tomá-los como exemplos, né, desses pilares que envolvem conhecimento, competência, autoridade e estar nessa posição de autoridade, os exemplos pela conduta e a comunicação, estabelecendo relacionamentos fortes e confiáveis. O que é importante também uma outra coisa, se a gente vai trazer esses líderes para algum lugar, nós vamos perceber que eles atuam em algum ambiente, têm comportamentos ali, usam estratégias de pensamento para poder resolver os seus problemas, para poder filosofar, dar sentido às coisas que fazem, e também tem valores muito evidentes na sua ação. Então nós pensamos do líder como alguém que age num nível diferenciado, que a gente chama de nível sistêmico, que é um nível que busca olhar para um sistema, enquanto esse sistema une pessoas que estão lá por um propósito em comum, e esse líder leva essas pessoas para algum lugar, obviamente, diante de uma intenção, um objetivo que é coletivo e que não é seu somente, não é? Mas ele influencia as pessoas para que elas possam dar vazão, mostrar a sua força, a sua coragem, a sua determinação, os seus valores internos, as suas crenças de capacidade para chegar a algum lugar. Então esse líder, que é um líder no nível sistêmico, ele percebe coisas à frente, ele tem uma visão diferenciada, então ele leva as pessoas para um propósito que está não nesse aqui agora, mas esse aqui agora ele vai levar para algo que está lá na frente num futuro próximo. Então muitas vezes as pessoas não entendem que algumas atitudes elas são
desconfortáveis num instante e esquecem-se que aquilo vai ser importante para um outro momento. Esses líderes têm esse poder de perceber isso. Então, o que dá um sentido aos sistemas de tudo é a consciência dos seus membros em torno desse propósito, que obviamente deve existir até antes, né, do próprio sistema se constituir. Então, o resultado desse campo de interação entre os membros desse sistema é por vezes referido como uma mente de grupo, não é? Ou uma consciência coletiva. Isso é fundamental. Parece que existe uma inteligência ali que está brotando da relação entre as pessoas, né? Então, nesse processo de gestão ou de condução para um objetivo, né, os princípios do gestor ou desse líder, dessa pessoa que provoca movimentos, que influencia, né, incluem, por exemplo, uma crença fundamental, que todas as pessoas são valiosas e aceitáveis como são. E a ação do líder qual é? Despertar nessas pessoas partes potenciais, para que elas mostrem algo mais que naquele instante pode estar, por exemplo, comprometido por algo. Não é? E o que nós percebemos? Que esses líderes, eles têm, antes de tudo, a gente chama de flexibilidade, mas não tome aqui flexibilidade com pessoas que cedem a tudo, mas eles têm, na verdade, uma habilidade incrível para perceber o que é necessário nesse instante. E eles têm um repertório muito grande para poder selecionar comportamentos que são desejados para determinados instantes, momentos, para determinados tipos de situação, problema. Então eu trago uma fala aqui do Lao Tzu que é muito interessante, né? Que para você ser forte, você só terá que ser como a água, porque a suave e flexível é a mais necessária de todas as coisas. Então, para alguns a água ela cede e para outros a água contorna. Então é muito bem é muito interessante, é muito bem-vinda a interpretação de que a água ela se adapta, né? A água ela sofre constantes e importantes níveis de superação em diversos momentos, né? Mas ela busca sempre se moldar aquilo que está presente, provocando transformações, porque ela é o mais essencial dos elementos. Enfim, é importante que tratemos bem a todas as pessoas. E assim, nós podemos pensar um pouquinho, não é, em como essas habilidades, essas competências, elas nos ajudam a exercer um poder de influência dentro de uma comunidade, a exercer um poder de influência dentro de um grupo, de uma equipe, e levar essas pessoas para onde elas desejam, as de tudo. Então é importante entender que um desempenho ele é visto tomado dentro de uma coletividade, não é? Uma equipe ela funciona se todos funcionarem bem dentro de uma perspectiva de mostrarem seu potencial. Então, por hoje é só, espero vê-los novamente e entrem para o time aqui do Instituto Mentor. Um grande abraço a todos.